Professor Fernando me pergunta o seguinte: estou por fora, Rogério, que é essa conferência de que sinal? Bom, vamos lá. Professor Fernando, essa conferência na Moldávia, dia 1º de junho, contará com a presença de 47 países da União Europeia e observadores. Então é uma cúpula que vai falar certamente com muita ênfase contra a Rússia, dentro da Moldávia, que é uma ex-república, tá? Onde tentaram uma operação de propaganda, ainda tentam uma operação de propaganda, de apresentar um tratado de paz entre a Armênia e o Azerbaijão como patrocinado pelos Estados Unidos e pela União Europeia, para não levar paz à Armênia e ao Azerbaijão ou à República de Artsakh. Lu, muito obrigado. Mas para tirar esses países da área de influência da Rússia. A Armênia é aliada histórica da Rússia e membro do CSTO, com todas as atribulações, e o Azerbaijão, que assinou um acordo em 22 de fevereiro, 2 dias antes do início da situação na Ucrânia, que eu vejo exclusivamente como uma opção estratégica de Moscou, no sentido de não permitir uma nova frente, e também, eventualmente, olhando hoje com mais tempo, de ter um espaço ali de negociação com um país que, efetivamente, poderia lhe servir como válvula de escape para a exportação de recursos energéticos em direção ao continente europeu. Não é? Ana Maria Silva, eu não acredito, primeiro último, seja bem-vindo, eu não acredito em assassinato do Zelensky, pode acontecer hoje, né? Não que eu torça para isso, mas eu não acredito em assassinato do Zelensky como uma operação que pudesse trazer qualquer tipo de ganho estratégico para o interesse da Federação Russa. Tá? Mas eu vejo, na realidade, que é uma tentativa. Eu falei sobre o Cazaquistão. O Cazaquistão está sob pressão terrível, tremenda do Ocidente. Hoje, uma autoridade dos Estados Unidos, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Porque eu mandei essa informação, eu, inclusive compartilhei essa postagem no próprio Twitter, mas eu vou colocar aqui para vocês, para que não reste dúvida em relação ao que a gente trata aqui nesse contexto, nesse momento, não é? Eu vou colocar aqui para vocês. Vamos lá. Olha, o Cazaquistão vai fechar suas fronteiras, né, para importações paralelas para a Rússia. A decisão foi tomada depois de uma delegação de oficiais dos Estados Unidos, liderada pela Elizabeth Rosenberg, visitar Astana. E ela teve encontros com oficiais do governo, seus representantes, e também de companhias privadas. Então, a Elizabeth Rosenberg, secretária assistente do Tesouro dos Estados Unidos, esteve em Astana, no Cazaquistão, e estão apertando o torniquete para que o Cazaquistão, que se não for dependendo da Rússia, na realidade tem que olhar para a China, pela posição geográfica, possa de alguma forma participar dos esforços de constrangimento da Federação Russa, o Cazaquistão que também é membro do CSTO. Então vocês não imaginam, não é, o esforço que é feito, na realidade, para isolar os russos dentro desse contexto, os chineses e os iranianos. Há um esforço sobrenatural da finança, dos fundos, de grandes companhias ligadas aos interesses do Estado Profundo nos Estados Unidos. Há um esforço gigantesco no sentido de trazer esse pessoal para a órbita de oposição à Federação Russa. Tá? Então, eu quero dizer para vocês, olha, tem um pessoal reclamando que foi multado, eu não vi, Paz, eu não vi o motivo pelo qual você foi multado, me desculpa, mas eu não consigo acompanhar isso em tempo real, qualquer coisa, me manda uma mensagem no Twitter, depois inbox, ou aqui nos comentários, para que a gente possa verificar se houve algum erro. Paulo Henrique, boa noite, seja bem-vindo. Eu não acho que a tentativa de assassinato do Putin, não é, que não foi absolutamente nada, que chegou nem perto do Putin, não é, teria mais, imaginando que não tenha sido uma bandeira falsa, sentido em relação a, vamos dizer, a questão política. A nível militar foi nada, porque não chegou nem perto de assassinar o Putin. O Putin nem estava dentro do Kremlin, os drones nem atingiram efetivamente o Kremlin, né? Mas claro que isso pode gerar uma repercussão no sentido político, né? Uma repercussão no sentido político de caráter objetivo. Agora, o que eu estou dizendo para vocês desde o começo, algumas linhas foram rompidas. Linhas essas que foram rompidas em razão
do Nord Stream 1, do Nord Stream 2, assassinato da Aria Dugina, ataques dentro de Moscou, ataques com drones dentro da Crimeia sucessivos, são algumas linhas vermelhas que politicamente representam muito, se não militarmente no fronte, mas representam muito essa tentativa de promover a disruptura nas cadeias de comando e controle da Rússia. Então você pode ter uma represália no sentido de termos aí, vamos dizer, um ataque aos cabos submarinos que atendem o Ocidente. Eu falei, são 400 cabos. 400 cabos, onde você tem um movimento diário de 10 trilhões de dólares. 400 cabos que asseguram um movimento diário de 10 trilhões de dólares. Só que isso pode afetar a sua vida, pode afetar a minha vida, pode afetar as plataformas, pode afetar tudo isso. Agora, esse é um lance. O próximo, para a Rússia, seria ou a mobilização total ou a utilização do armamento nuclear tático. O próximo, para a OTAN, imaginando que a OTAN, de alguma forma, via Ucrânia, se visse na iminência de uma derrota, seria o armamento nuclear tático. Antes da mobilização total, antes de enviar soldados para lutar numericamente com as botas no terreno em grande número na Ucrânia. Seria buscar, sei lá, uma concentração de tropa, não é? Para mostrar seu poder e sua disposição de utilização de um armamento nuclear, eventualmente.